Municipal de Curitiba, Luciano Dutti. O secretário-chefe da Casa Civil do Estado de São Paulo, representando nesta oportunidade o Executivo Estadual de São Paulo, Luiz Antônio Guimarães Marri. O Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos do Paraná, Lineu Walter Kirchner. O Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional, Bruno Sérgio Galati. A vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, nona região, no exercício da presidência, a desembargadora Rosemarie Diedrich Pimpão. A presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, a desembargadora Regina Helena Afonso de Oliveira Portes. O subcorregedor-geral do Ministério Público do Paraná, Geraldo da Rocha Santos. O corregedor do Conselho Nacional do Ministério Público, Sandro José Neis, neste ato representando o Conselho Nacional do Ministério Público. O ouvidor-geral do Ministério Público do Paraná, Luiz do Amaral. O presidente da Associação Nacional de Membros do Ministério Público, César Bechara Nader Matar Júnior. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, José Lúcio Glombe. O presidente do Colégio de Diretores das Escolas do Ministério Público do Brasil e presidente da Fundação Escola do Ministério Público do Paraná, Maurício Kalashi. A presidente da Associação Paranaense do Ministério Público, Vanderlei Carvalho da Silva. O presidente, perdão. Subprocurador para Assuntos do Planejamento, Bruno César. Bruno Sérgio. Convidamos todos a acompanhar a execução do hino nacional, que será interpretado pelo Coral Paraná com a regência do maestro Paulo Kim. Espero o Brasil e todos comprais um vosso dever. E avante, brasileiros, sempre avante. Grande servir o Brasil, sem florescer um animal-tar, cumprir o dever na guerra e na paz. A sombra da lei, a brisa gentil, o lábaro erguei do belo Brasil. Em Jesus, conquistar com braços fortes, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso meio à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, que sonho imenso, raio vivo, de amor e esperança derradeante, em que é o formoso céu rigoroso, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, é terra, é forte, sabe do colosso, e o teu futuro enfeita essa grandeza, terra dourada, entre o Brasil, entre o Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil.
Informamos que os excelentíssimos senhores procuradores de justiça, membros do Egrégio Colégio de Procuradores do Ministério Público do Paraná, já se encontram sentados à frente da mesa de honra nessas 3 primeiras fileiras. Honram-nos também com suas presenças o Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 9ª Região, Ricardo Gruel da Silveira, o Procurador da República, João Alberto Garcês Ramos, os deputados estaduais Kielce Crisóstomo e Cida Borghetti, também os representantes de deputados federais, Danilo Pereira Júnior, diretor do Fórum de Justiça Federal de Curitiba, os excelentíssimos senhores procuradores gerais do Rio de Janeiro, Cláudio Soares Lopes, da Paraíba, Oswaldo Trigueiro do Vale Filho, de Goiás, Eduardo Abdon Moura, de Santa Catarina, Gersino Gerson Gomes Neto, do Amapá, Iaci Pelais dos Reis, do Rio Grande do Sul, Simone Mariano da Rocha, do Pará, Geraldo de Mendonça Rocha, da Bahia, Valmiro Macedo, de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior, do Amazonas, Otávio de Souza Gomes, também a secretária especial de Direitos Humanos da Presidência da República, Carmen Oliveira. Também está conosco o deputado estadual Neile Bregô, os subprocuradores gerais de Justiça do Espírito Santo, Maria da Penha Sandino, de São Paulo, Francisco Estela Júnior, do Pará, Antônio Eduardo Barleta de Almeida, do Maranhão, Eduardo Jorge Nicolau, do Ministério Público do Trabalho, Jefferson Luiz Pereira Coelho, do Mato Grosso do Sul, Olavo Monteiro Mascarenhas, da Justiça Militar e presidente da Associação do Ministério Público Militar, Marcelo Weitzel Rabelo de Souza, os presidentes de associações da Associação Nacional de Procuradores do Trabalho, Fábio Leal Cardoso, da Associação dos Magistrados do Paraná, Roberto Bacelar, de Santa Catarina, Rui Carlos Kolbe Schiffler, de São Paulo, Walter Folheto Santin, a diretora-geral do Ministério Público do Espírito Santo, Heloísa Helena Chiabal, da Associação dos Magistrados do Trabalho da 9ª Região, Carlos Augusto Penteado Conte. Também contamos com a presença dos procuradores de Justiça do Pará, Marco Antônio Ferreira das Neves e Jorge de Mendonça Rocha, do Maranhão, Selene Coelho Lacerda. Ainda contamos com a presença da secretária executiva do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, promotora de Justiça Sônia Eliana Radim, do secretário de Estado da Segurança Pública, Luiz Fernando Ferreira de Lázari, representando a Secretaria de Relações com a Comunidade, Marcílio Machado Sobrinho, do Tenente-Coronel José Vilmar Becker, assessor militar do Ministério Público, neste ato, representando o Comando Geral da Polícia Militar, Coronel Luiz Rodrigo Larson Carstens, dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, de ex-procuradores gerais de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, juízes de direito, promotores de justiça, senhores e senhoras da imprensa, advogados, servidores do Ministério Público, familiares e amigos. Com a palavra, neste momento, o Procurador de Justiça, Hélio Ayrton Levin, para a abertura da sessão solene do Egrégio Colégio de Procuradores do Ministério Público do Paraná. Invocando as bênçãos de Deus Pai, grande arquiteto do universo, e na condição de mais antigo integrante do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, e em obediência ao disposto no artigo 128, inciso 2º, parágrafo 3º da Constituição Federal, e artigo 10, parágrafo 6º da Lei Complementar Estadual 83, de 27 de dezembro de 1999. Declaro aberta
a sessão solene de recondução ao cargo de Procurador-Geral de Justiça do Paraná, Olímpio de Sá Sotomayor Neto, nomeado através do Decreto Estadual número 6336, de 26 de fevereiro de 2010. Convido o excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, Olímpio de Sá Sotomayor Neto, para comigo prestar o juramento legal. Prometo exercer com honra e lealdade as funções do cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná, funções do cargo de Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, cumprindo as Constituições Federal e Estadual, cumprindo as Constituições Federal e Estadual, defendendo a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, defendendo a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como velando pela unidade, indivisibilidade e independência funcional do Ministério Público do Estado do Paraná, bem como velando pela unidade, indivisibilidade e independência funcional do Ministério Público do Estado do Paraná. Convido o secretário do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, promotor de Justiça Francisco Zanicotti, para que proceda a leitura do termo de posse. Termo de posse do cargo de Procurador-Geral de Justiça. Aos 7 dias do mês de abril do ano de 2010, às 19 horas, no auditório Poti Lazarotto do Museu Oscar Niemeyer, situado na rua Marechal Hermes, número 999, Centro Cívico, nesta capital do estado do Paraná, perante o Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça e de autoridades presentes, nos termos do inciso 2 do artigo 23 da Lei Complementar Estadual número 85, de 27 de dezembro de 1999, o senhor Procurador de Justiça Hélio Ayrton Levin, presidente do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, solenemente deu posse ao senhor Procurador-Geral de Justiça, Olímpio de Sá Sotomayor Neto, cargo para o qual foi nomeado pelo senhor governador Roberto Requião, por intermédio do Decreto Estadual número 6.336, de 26 de fevereiro do ano em curso, publicado no Diário Oficial número 8.168, da mesma data, com mandato de 2 anos, nos termos do artigo 128, inciso 2, parágrafo 3º da Constituição Federal e artigo 10 caput e seu parágrafo 6º da Lei Complementar Estadual número 85, de 27 de dezembro de 1999. Tomando-lhe o compromisso de desempenhar com retidão as funções do cargo e de cumprir as Constituições e as leis. Para constar, eu, Francisco Zanicotti, promotor de justiça, secretário, lavrei o presente termo, que depois de lido vai devidamente assinado. Neste momento, fará a saudação ao Procurador-Geral de Justiça, em nome da Associação Paranaense do Ministério Público, o presidente Vanderlei
Carvalho da Silva. Excelentíssimo senhor Dr. Olímpio de Sá Sotomayor Neto, digníssimo Procurador-Geral de Justiça, a pessoa de quem, com a devida licença, cumprimento todas as autoridades já nomeadas. Ainda gostaria de cumprimentar os integrantes do Egrégio Colégio de Procuradores, o presidente da CONAMP, meu amigo companheiro César Peixado, o promotor de justiça Walter Santin, de São Paulo, da diretoria da Associação Paulista do Ministério Público, representando o procurador de justiça Washington Barra, presidente daquela associação, paranaense, que trabalha no Ministério Público do vizinho Estado, Rui Schiffler, presidente da Associação de Santa Catarina, Marcelo Wetzel, da Associação do Ministério Público Militar da União, Fábio Leal, presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho do Ministério Público, senhoras e senhores deputados, deputadas, procuradores gerais de justiça, promotores, promotoras, procuradores e procuradoras de justiça, juízes, juízas de direito, desembargadores e desembargadoras, advogados e advogadas, senhoras e senhores, boa noite. É uma honra para a Associação Paranaense do Ministério Público, bom para a sociedade paranaense que o Dr. Olímpio de Sá Sotomayor Neto tome posse como Procurador-Geral de Justiça do Paraná, eleito pelos seus pares, em ampla maioria, pela 4ª vez. Um momento histórico e inédito para o Ministério Público do Estado do Paraná, que se reconhece devido à trajetória desenhada por seu autor, engrandecendo esta unidade ministerial. Olímpio é também presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça, associação nacional que reúne os chefes dos ministérios públicos de todo o país, com a missão de discutir e deliberar sobre temas de interesse social e institucional. O Dr. Olímpio possui, com sobras, todos os requisitos para bem desempenhar relevante cargo, pois já exerceu por 3 vezes a chefia da instituição, eleito sempre como o mais votado. Participou ativamente na construção do Ministério Público marcadamente inovador, com os atributos da permanente focalização no interesse público, na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, comprometido com o social. Tem pela frente mais um mandato, em conjunto com a presidência do Conselho Nacional. Logo, plenamente ciente de que, para além das questões locais, que não são poucas nem simples, o Ministério Público brasileiro haverá de fomentar discussões de nível nacional. Todos nós sabemos a missão que nos incumbe: pôr em prática os direitos sociais assegurados pela Constituição da República, garantindo seja integralmente cumprido. Ser intransigente na defesa dessa Constituição para garantir a sua vontade, guardião mesmo desta Constituição, ou garante da Constituição. Para tanto, devem ser conferidos ao Ministério Público os instrumentos necessários para cumprir esse propósito. O objetivo, certamente, sempre perseguido pelo chefe da instituição. O problema é como garantir os direitos sociais básicos diante as conhecidas dificuldades de falta de estrutura pessoal e material, dos orçamentos insuficientes e, especialmente,
da indisposição de parte da classe política e de outras vertentes de poder para com o Ministério Público. A ferrenha oposição de alguns se observou quando da votação da recomposição inflacionária do subsídio. Também quando o Senado rejeitou a indicação de 2 nomes do Ministério Público para o Conselho Nacional de Justiça. E se nota também da sessão marcada por fortes críticas à atuação do Ministério Público na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, quando rejeitou em 17 de março último, por maioria de 17 a 14, o parecer do deputado Antônio Carlos Biscaia ao projeto de lei 5139/09, que trata da ação civil pública para a tutela de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, com críticas injustas, contundentes aos promotores. Forte movimento orquestrado contra a nossa instituição, que ganha mais corpo, o que é lamentável, pois o texto da ação civil pública introduzia importantes aperfeiçoamentos no sistema das ações civis públicas, legitimando o Ministério Público para proteger setores de relevância social. Para o deputado Antônio Carlos Biscaia, que apresentou recurso ao plenário contra a rejeição, é incompreensível que os empresários tenham se mobilizado para derrotar a proposta. Diz ele, a lei que trata da ação civil pública é um dos mais avançados diplomas legais vigentes em nosso país. É incompreensível que as classes empresariais, as confederações todas dos empresários, tenham se mobilizado para derrotar a proposta. Cito ainda os projetos escolhidos pelos líderes partidários para serem votados prioritariamente neste semestre. Os líderes partidários definiram em 16 de março, em reunião com o presidente da Câmara, as prioridades do plenário. Entre os projetos que podem entrar em pauta, há temas complexos e importantes, como a liberação da exploração dos bingos, a tipificação da discriminação contra as mulheres como crime, mas entre as propostas selecionadas para a votação pelo plenário está o projeto de lei de autoria do deputado Paulo Maluf, que colheu as necessárias assinaturas dos líderes para aprovar o regime de urgência e que objetiva punir o promotor ou procurador no caso de insucesso na propositura de ações civis públicas ou de improbidade. Clara a relação de má vontade de alguns parlamentares com o Ministério Público por conta de investigar e denunciar ilegalidades cometidas por agentes públicos. Há aqueles que compreendem a atuação ministerial, como o próprio deputado José Zeruino, que reconhece que há má vontade de setores da Casa com o Ministério Público. Mas, ele diz, não se pode misturar a instituição com algumas pessoas que exageram, nem fazer política com o retrovisor. Não posso transformar uma questão pessoal em institucional. O deputado Flávio Dino também se refere ao caso, dizendo que a resistência tem raiz na expansão e fortalecimento da instituição e que o Ministério Público trata de temas sensíveis aos parlamentares. Isso foi publicado na Folha do Estado de São Paulo. De fato, esse projeto que tramita na Câmara prevê a responsabilização pessoal do membro do Ministério Público que ajuize ações contra agentes públicos com má-fé, manifesta intenção, promoção pessoal, visando perseguição política. Em nota técnica, o Conselho Nacional do Ministério Público, já em 2007, declarou que o projeto de lei criaria um termômetro impróprio e desnecessário. E agora, anteontem, 5 de abril de 2010, outra nota técnica do Conselho Nacional do Ministério Público, reiterando o posicionamento contrário, e agregou várias razões àquelas, dentre elas concluindo que o projeto em análise compromete seriamente a liberdade de ação ministerial
criando obstáculos à promoção de demandas revestidas de equívoco interesse público, manejadas majoritariamente pelo Ministério Público. Tais ações são instrumentos de consolidação do Estado Democrático de Direito. A aprovação do projeto de lei referido não atende ao interesse público e à necessidade, amplamente reconhecida pela sociedade, de reforço dos mecanismos de controle dos atos dos agentes públicos e de promoção dos mais relevantes valores da cidadania. O Ministério Público tem sofrido algumas derrotas no Congresso, enfrentado dificuldades nas votações. Menos por conta de pontuais excessos, mas porque cumpre, Brasil afora, com seu dever constitucional. A partir da Constituição de 88, todos sabemos, incluiu-se entre suas atribuições o resguardo do patrimônio público. E por agir em defesa dos direitos de um setor da cidadania marginalizado, suas iniciativas muitas vezes contrariam a vontade e as diretrizes de governantes oriundos de classes sociais dominantes. Em um artigo publicado no Jornal do Brasil, 19 de março, o professor Dalmo Dallari bem resume a situação, dizendo: essa proposta absurda deve ser denunciada e desde logo rejeitada, para evitar que a Câmara dos Deputados seja utilizada numa tentativa imoral de criar um instrumento de intimidação do Ministério Público. Por seu alto significado jurídico e social, o Ministério Público merece respeito e quem se considerar injustamente denunciado tenha garantia constitucional de acesso ao judiciário, estando já prevista em lei a punição de quem agir maliciosamente no desempenho de uma função pública. Fecho aspas. Deveras, o Brasil já tem todo um conjunto de normas que responsabilizam a atuação ilegal dos membros do Ministério Público. No plano interno, submetem-se às corregedorias e ao Conselho Nacional do Ministério Público. No plano externo, todas as suas ações são examinadas pelo Poder Judiciário, podendo responder ainda civilmente quando, no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude. Portanto, penso eu, seja importante rever alguns aspectos que, se num primeiro momento, se revelaram relevantes para o exercício do cargo, com o tempo vêm se mostrando inapropriados ou prejudiciais para a classe. Citando-se a proibição para o exercício de outra elevada função, as excessivas limitações para o exercício do magistério e a vedação de atividade político-partidária. Hoje, no Congresso Nacional, contrapondo-se à forte bancada contrária ao Ministério Público, apenas 4 deputados federais e um senador oriundos do Ministério Público. O importante ainda, o que de algum modo já se iniciou e parece consenso, a aglutinação de todas as correntes, classes, grupos e órgãos do Ministério Público para a permanente discussão de temas afetos à instituição e o acompanhamento constante e permanente junto ao Congresso Nacional para concreto e efetivo trabalho de esclarecimento e convencimento aos parlamentares de ser útil para a República Democrática Brasileira um Ministério Público autônomo e independente, com destaque fundamental para a independência funcional, qual não pode, ainda que ela pela via indireta, ser atingida. Nesse sentido, o presidente da CONAMP, César Matar, aqui presente, nobre amigo, promotor de justiça do Pará, recém-empossado na presidência da CONAMP, que nos honra com sua presença, assegura que a atual gestão será marcada pelo estabelecimento de um canal permanente de diálogo com os parlamentares, magistrados e lideranças ministeriais brasileiras. Abro aspas. Nossa gestão quer manter o diálogo interinstitucional com ênfase à necessidade de valorização do legislativo como o mais legítimo fórum nacional de debate das grandes questões nacionais, estaduais e municipais. Felizmente me deu boa notícia há pouco o presidente da CONAMP.
habla em reunião do Colégio de Líderes, encerrada há pouco no Congresso, restou deliberada a retirada do regime de urgência de todos os projetos, bem como sustada a apreciação de projetos de interesse específico de categorias determinadas. Vitória da União do Ministério Público. Mas, deixando de lado, por hora, essas nossas preocupações, hoje é dia para comemorarmos esta distinguida posse. A causa social sempre foi a preocupação primeira, a nota distintiva do sempre promotor olímpico, cujo sentido protetivo aos necessitados marca a sua trajetória, a evidenciar que o Procurador-Geral Olímpico manterá posturas de iniciativa e dinamismo na consecução dos objetivos dessa renovada empreitada. Pois o bem servir a comunidade é o seu lema, atacando problemas das áreas essenciais como saúde, educação, meio ambiente, ordem pública, etc. A revelar que a sua missão continuará sendo a de trabalhar para que a nossa sociedade afaste os obstáculos e aflore os ideais de um país que ofereça sem distinção as chances de enfrentar seus desafios. A sua competência, notável capacidade, inequívoca vocação pelo Ministério Público, a sua sintonia com as aspirações da sociedade, a sua inteligência e cordialidade no trato, de espírito harmonioso e conciliador para com todos os colegas, impõe a certeza de que no cargo de Procurador-Geral de Justiça, mais uma vez exercerá essas funções de forma elevada e dignificante, um fascínio para quem quer um país melhor, um relento para os que precisam da tutela estatal. A Associação Paranaense do Ministério Público, conquanto ainda muito pudesse e devesse dizer sobre suas obras em prol do social, para não se alongar e para não parecer bajulação, finaliza desejando a Vossa Excelência pleno sucesso e realizações, certo de que a sociedade paranaense hoje é quem ganha como combativo defensor das causas sociais. Obrigado. Em tempo, queremos registrar também a presença do secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Erickson Chandua. Com a palavra, o subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, que fará a saudação em nome do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Paraná, Lineu Walter Kirchner. Excelentíssimo Procurador de Justiça Hélio Ayrton Livim, excelentíssimo Governador do Estado do Paraná, Orlando Pessutti, excelentíssimo Desembargador Carlos Augusto Hoffmann, em cujos nomes cumprimento a todos os integrantes da mesa, do Colégio de Procuradores de Justiça e assim também a todos os aqui presentes que enobrecem esta solenidade. Mas em especial, dirijo-me a Vossa Excelência, Procurador-Geral de Justiça, Olímpio de Sá Sotomayor Neto, que ora vê-se reempossado no cargo e a quem, por nínia outorga de nosso egrégio colegiado, honra me saudar. Inicio por lembrar um episódio ocorrido nos meados de 1970. Expoentes da filosofia de todo o mundo reúnem-se em congresso para buscar uma resposta à seguinte pergunta: para que serve a vida?
Após vários dias de exaustivos debates, no curso dos quais efetuou-se um resgate do que de melhor já se havia escrito a respeito, chegam os filósofos à seguinte conclusão: a vida serve para ser vivida. Uma aparente obviedade por poder-se objetar, contudo, melhor compreendida tal conclusão, perceberemos ser dela possível extrair preciosas lições. No início da vida, a consciência do ser humano pode ser comparada a uma página em branco, que será gradativamente preenchida ao longo de sua existência. O quanto lá será inserido dependerá num primeiro momento de seus pais, depois de seus mestres. E a partir de um certo momento, quase que exclusivamente de si próprio. Seu esforço pessoal, sua tenacidade, pertinácia, exercício cotidiano de suas aptidões, é que revelarão quem ele é e como irá se postar no meio em que vive. Há uma maioria dita silenciosa que na faina diária exigida para a sobrevivência, ao cumpri-la, também contribui para o crescimento da sociedade, e vem daí o seu inegável valor. Pois sem este conjunto de pessoas a vida em comunidade seria inviável. Mas há aqueles que, mercê de predicativos pessoais diferenciados, por isso mesmo diferenciam-se e se destacam. E entre eles está Olímpio. E ocupar o cargo de Procurador-Geral de Justiça pela 4ª vez, sempre por deliberação de todos os integrantes do Ministério Público, é um dos momentos, certo que talvez, ou até aqui mais importante, que permitem a tanto afirmar: o percentual de 89% dos votos válidos por ele recebido nessa última eleição, sendo candidato único, bem revela a dimensão do que estamos a afirmar. Iniciou seus estudos e os concluiu em Curitiba, do ginásio Professor Brandão, no qual ingressou em 1960, passando pelo inesquecível Colégio Estadual do Paraná, de 64 a 70, ginásio e científico, portanto, até a gloriosa Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, a qual cursou de 71 a 75, e tive a honra de ser dele colega desde o Colégio Estadual do Paraná. Seu aprendizado é, assim, integralmente fruto de escola pública. E foi precisamente ela que propiciou ao Olímpio o ingresso em março de 77, por concurso público, no Ministério Público do Paraná, do qual jamais se afastou. E é na condição de promotor e procurador de justiça que ao povo do Paraná tem dedicado o melhor de seus esforços. Povo esse, é preciso sublinhar, que culmina por ser o responsável por propiciar não só a sua formação intelectual, mas que também fornece os meios para que o Ministério Público seja hoje a instituição que é. E estando Olímpio à sua frente, dá-se que temos a desejada simbiose de outorgar ao povo instrumentos a quem está em condições de interferir positivamente para que o bem possa se realizar. Permita-me, por isso, Olímpio, em seu nome e do Ministério Público, desde logo registrar o reconhecimento de nossa instituição ao povo paranaense, por ser quem nos fornece meios para precisamente defendê-lo. Com esse objetivo, não é apenas bem cumprindo sua função institucional de promotor e procurador de justiça
que o Olímpio se destaca. Inúmeras outras missões vem ele cumprindo com êxito. No âmbito institucional, destaque-se, dentre tantas conquistas, a de assegurar a independência funcional e administrativa do Ministério Público, pois foi uma de suas gestões que, pela primeira vez, passou a instituição a contar com percentual próprio na Lei de Diretrizes Orçamentárias e tratamento equivalente ao estabelecido para os poderes Legislativo e Judiciário. Para viabilizar a atuação dos promotores e procuradores, obteve a aprovação do plano de cargos e salários para os funcionários da Procuradoria-Geral de Justiça, cujo número de cargos, por absoluta necessidade, duplicou. Em sua atuação extra-institucional, destaca-se o ter sido presidente da Comissão Estadual de Estudos sobre Menores em Situação Irregular. Presidiu 2 vezes a Associação de Magistrados e Promotores de Justiça da Infância, Juventude e Família do Estado do Paraná. Integrou o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Participou do Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive mediante depoimento na Câmara dos Deputados e assessoria à relatora da matéria, a deputada Rita Camargo. Tem colaborado com o processo de adaptação das legislações da América do Sul à Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, proferindo palestras na Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai e Argentina. É o atual presidente do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Justiça, eleito por seus pares. O reconhecimento por essa intimorata atuação tem se materializado por intermédio de inúmeros galardões de que hoje Olímpio de Sá Sotomayor Neto é detentor. No âmbito internacional, recebeu a comenda da Organização Humanitária Esperança Sem Fronteiras, sediada na Bélgica e ligada à ONU, e o título de hóspede honorário da Municipalidade de Rio Grande, Argentina. Na esfera nacional, destaca-se o Prêmio Heleno Fragoso pelos Direitos Humanos, a Comenda Proteção Integral da Associação Brasileira de Magistrados e Promotores de Justiça da Infância e Juventude, a Comenda do Mérito Judiciário do Piauí e a de Sócio Benemérito da Casa Latino-Americana. No estado do Paraná, recebeu o título de cidadão benemérito do estado do Paraná, de cidadão honorário de Bocaiúva do Sul, Ribeirão Claro e Mandirituba, culto emérito de Curitiba, bem como a comenda Homero de Melo Braga da Sociedade Paranaense de Pediatria e a medalha Coronel Sarmento da Polícia Militar do Paraná. Estes predicativos, que linhas atrás mencionamos, e que estão a propiciar que Sua Excelência prossiga na árdua missão de chefiar o Ministério Público. Missão esta repleta de uma miríade de tarefas de intensa expressão. E passo agora a pensar apenas uma delas, procurando não cansá-los, mas vou fazê-lo porque não poderia deixar de fazer os registros que farei diante de tão qualificada plateia. Trata-se da incumbência constitucional deferida ao Ministério Público de atuar como defensor do regime democrático. Não de qualquer regime, como aliás já acentuado a lures pelo Olímpio, mas do regime democrático. E democracia está indissociavelmente imbricada à ideia de liberdade e, mais especificamente, à ideia de liberdade política. E para abordar esse tema, e vou procurar fazê-lo da maneira mais sintética que possa, eu não tenho como não me reportar a Hans Kelsen. Disse aquele autor
autor que, aliás, é extremamente questionado e discutido, mas que nessa parte parece não ter competidor no quanto nos ensina. Disse o autor já na década de 40 que a democracia distingue-se da autocracia tendo por base a ideia de liberdade política. Politicamente livre é quem está sujeito a uma ordem jurídica de cuja criação participa. Democracia significa que a vontade representada na ordem jurídica do Estado é idêntica às vontades dos sujeitos. O seu oposto é a escravidão, a autocracia, porque nela os sujeitos são excluídos da criação da ordem jurídica e a harmonia entre a ordem e as suas vontades não é garantida de modo algum. A ideia de liberdade, é preciso que se lembre, tem originalmente uma significação puramente negativa. Ela significa a ausência de qualquer compromisso, de qualquer autoridade obrigatória. Sociedade, no entanto, significa ordem e ordem significa compromissos. A liberdade, no sentido original, só pode ser encontrada naquele estado natural que a teoria do direito natural do século XVIII contrastava com o estado social. Sucede que tal liberdade é anarquia. Mas o problema da liberdade política é como é possível estar sujeito a uma ordem social e permanecer livre. Como resposta, diz Kelsen, Rousseau formulou a ideia de democracia. Um sujeito é politicamente livre na medida em que sua vontade individual esteja em harmonia com a vontade coletiva ou geral expressa na ordem social. E aqui o cerne da tese. Tal harmonia da vontade coletiva com a individual é garantida apenas se a ordem social for criada pelos indivíduos cuja conduta ela regula. Sucede que esta criação da ordem social não se dá na prática pela unanimidade das pessoas. É preciso um mecanismo que a torne viável, pois o grau máximo possível de liberdade individual é garantido pelo princípio de que uma modificação da ordem social requer o consentimento da maioria simples dos sujeitos dessa. Como liberdade política significa acordo entre a vontade individual e a coletiva expressada na ordem social, é o princípio de maioria que assegura o grau mais alto de liberdade política possível dentro da sociedade. A fórmula encontrada para viabilizar a participação popular na criação da ordem jurídica é a da democracia indireta ou representativa. Um governo seria representativo porque, e na medida em que seus integrantes, durante a ocupação do poder, refletem a vontade do eleitorado e são responsáveis para com este. Dessa forma, se um governo de funcionários, sejam eles do legislativo ou do executivo, selecionados por eleição popular, não reflitam, na verdade, a vontade da maioria dos eleitores, ou cuja responsabilidade para com os eleitores não pode ser imposta, não é verdadeiramente representativo. Por isso, diz Kelsen, julgadas por este prisma, nenhuma das democracias existentes, ditas representativas, são de fato representativas. E com efeito, pois os membros eleitos do parlamento, e em especial o chefe de Estado, não são responsáveis juridicamente perante o eleitorado. É que,
Para se estabelecer uma verdadeira relação de representação, não basta que o representante seja eleito pelos representados. É necessário que o representante seja juridicamente obrigado a executar a vontade dos representados e que o cumprimento dessa obrigação seja juridicamente garantido. A garantia típica é o poder dos representados de cassar o mandato do representante caso a atividade desse não se conforme aos seus desejos, o que inexiste na prática nas constituições das democracias modernas. Kelsey citou duas exceções que só confirmam a regra: a Constituição da República Democrática de Weimar e a Constituição do Estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Normalmente, o chefe de Estado eleito ou os parlamentares só podem ser retirados do cargo antes de expirar o seu mandato por meio de decisões dos tribunais, e apenas por causa de uma violação da Constituição ou de outras leis. Ou seja, os membros do parlamento, em especial nas democracias modernas, não são, via de regra, juridicamente responsáveis para com o seu eleitorado. O seu mandato legislativo não possui o caráter de um mandato imperativo, ou mandato imperativo, como os franceses denominam a função de um deputado eleito, caso ele seja juridicamente obrigado a executar a vontade de seus eleitores. Muitas constituições democráticas estipulam expressamente a independência dos deputados perante seus eleitores. E é exatamente por essa independência perante o eleitorado que um parlamento moderno se distingue dos corpos legislativos eleitos no período anterior à Revolução Francesa. Os membros desses corpos, ou daqueles, eram representantes verdadeiros, agentes efetivos da classe ou do grupo profissional que os escolhia, porque estavam sujeitos às instruções e podiam ter o mandato cassado a qualquer tempo. Foi a Constituição Francesa de 1791 que proclamou solenemente o princípio de que nenhuma instrução deveria ser dada aos deputados, porque o deputado não devia ser o representante de nenhum distrito particular, mas da nação inteira. Daí que, arremata nessa parte Kelsey, se o eleito não está obrigado juridicamente perante os seus eleitores e não pode, por eles, ser destituído, tal significa estarmos diante de uma ficção política. Insistir, como fazem alguns autores políticos, em caracterizar o parlamento da democracia moderna, a despeito da sua independência do eleitorado como um órgão representativo, ou mesmo insistir que o mandato imperativo é contrário ao governo representativo, é, na verdade, advogar uma ideologia política e não sustentar uma verdadeira teoria científica. A função dessa ideologia é dissimular a situação real, é sustentar a ilusão de que o legislador é o povo, apesar do fato de que, na realidade, a função do povo, ou mais corretamente do eleitorado, limita-se à criação do órgão legislativo. É preciso, pois, e aqui digo eu, extrair da Constituição vigente mecanismos que permitam o exercício do controle por parte dos cidadãos daqueles atos normativos, sejam eles leis, medidas provisórias ou outros atos do executivo, que estejam em confronto com a vontade da maioria. É precisamente o caso em que se comprova que parlamentares foram beneficiados de vantagens pecuniárias para votar em favor do governo, máxime quando essas vantagens provêm do Poder Executivo. Nesse caso, entendemos que a lei assim editada é inconstitucional por vício de decoro parlamentar, visto que, pelo disposto no artigo 55, parágrafo 1º da Constituição da República, é incompatível com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. Tal vício pode ser sanado por meio de ação direta de inconstitucionalidade ou ação declaratória de constitucionalidade.
sendo considerada procedente pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Tribunal de Justiça, o ato será encaminhado ao Congresso Nacional ou à Assembleia Legislativa para que promova um referendo, onde o povo, poder soberano, se manifestará acerca da revogação ou não do ato normativo viciado. E o Ministério Público detém a legitimidade para a propositura de tal tipo de ação. Pode parecer quimera de um sonhador imaginar que algum dia tal possa se realizar. Utopia, ela está lá, no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que então serve a utopia? Ela serve para isso. Para que eu não deixe de caminhar. Porque, disse Mário Quintana, se as coisas são inatingíveis, ora não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não fora a presença distante das estrelas. Seja como for, não importa. Lutaremos por este e por todos os objetivos que o Ministério Público incumbe atingir. Porque lutar para o Ministério Público é o sentido de sua existência. Bertolt Brecht disse que há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há os que lutam muitos anos e são muito bons. Mas há os que lutam toda a vida. E estes são imprescindíveis. A sua luta permanente e constante, o Olímpio o coloca entre estes. É isto. Registramos ainda a presença da secretária de Estado da Criança e da Juventude, Thelma Alves de Oliveira. Senhoras e senhores, fará uso da palavra neste momento o governador do Estado do Paraná, Orlando Pessutti. Como eu não sei até quanto tempo nós vamos poder estar lutando, sei que até agora lutei muitos anos e, portanto, talvez nem era necessário esse nosso pronunciamento, portanto, talvez ele fosse até dispensado nesse momento. Mas eu fiz questão de vir aqui em nome do nosso governo, do governo do Paraná, condição de governador desse estado, para cumprimentar o doutor Olímpio pela sua recondução e desta feita a sua terceira recondução, a 4ª vez que comanda o Ministério Público do Estado do Paraná, para na presença dele e de todo o corpo de procuradores do nosso Estado, do nosso país que nos visita, na presença do nosso presidente do Tribunal de Justiça, do nosso prefeito, da nossa capital Curitiba, Luciano Lute, Dr. Carlos Hoffmann, a presença de cada uma das pessoas que aqui estão, dizer que nós, enquanto governo do Estado do Paraná, estaremos, sim, como temos procurado estar ao longo de toda essa trajetória da qual tenho oportunidade de participar como homem público eleito pelo povo do Estado do Paraná, e lá se vão 27 anos e 2 meses, 7 mandatos consecutivos. Eu quero dizer a todos vocês que lá estaremos, sim, de braços abertos e também, por que não dizer, de coração aberto e de alma aberta, para que juntos possamos promover o bem comum, a justiça social, a inclusão social e a cidadania em favor do povo do nosso Estado. Que possamos, em alguns momentos, fazer, e repito aqui o que disse ontem, neste mesmo local, na Escola de Governo, que possamos, em alguns momentos, deixar de lado a passividade, a cidadania passiva, que muitas vezes toma conta das pessoas. E esta palavra, esse termo, deputada Cida Borghetti,
Me foi trazido esses dias, quando paraninfava todos os formandos da Unifil, da Universidade lá de Londrina, e que a oradora da turma dizia isso: olha, nós temos, enquanto acadêmicos, enquanto cidadãos, deixar de praticar no dia a dia a cidadania passiva, onde todos nós falamos dos direitos, criticamos, mas que muitas vezes não praticamos a cidadania ou ficamos na passividade. Eu quero também dizer que com este Ministério Público nós temos tido a oportunidade de muitas vezes neste governo, até por recomendação desse Ministério Público e algumas pessoas que o integram, de uma outra coisa também fazer em favor dessa sociedade, que é aquilo que eu costumeiramente chamo de discriminação positiva. Muitas vezes é necessário que nós façamos, através da nossa ação governamental, uma ação discriminatória em favor dos mais humildes, em favor dos mais necessitados, em favor dos desprotegidos. E foi assim que eu vi atuando o Olímpio de Sá Sotomayor Neto ao longo desses 27 anos e 2 meses que tenho de mandato, porque eu conheço desde 1983, quando na Assembleia Legislativa cheguei para ser deputado estadual, onde permaneci durante 20 anos, e sempre vi no Olímpio e em vocês que aqui estão, que a grande parcela conheço pessoalmente, pessoas que colocaram a sua vida, o seu conhecimento, a sua sabedoria e o seu compromisso com o povo do Estado, realmente na transformação desta cidade, na transformação desse Estado, na transformação desse país num espaço mais democrático, mais cidadão, num espaço onde nós possamos realmente dizer que somos brasileiros e cidadãos que lutamos em favor de uma vida melhor para todos. Por isso, em nome do governo do Estado do Paraná, eu vim aqui para dizer que nós estaremos de portas abertas, de coração aberto, de alma aberta, para que juntos possamos, dentro daquilo que for do nosso dever, da nossa competência e da nossa atribuição, e dentro daquilo que for da competência, da atribuição e da responsabilidade do Ministério Público, assim como do Poder Judiciário, dos demais tribunais e da sociedade que aqui está representada, que nós possamos construir a cada dia uma vida melhor para todos, uma vida melhor para os paranaenses e para os brasileiros. Conte conosco, porque nós lá estamos pela vontade de vocês e do povo do Paraná, para exercer, sim, a democracia, para exercermos e promovermos a cidadania em favor de todos. Que Deus nos ajude nesse mistério, assim como desejo a você, Olímpio. Me permita chamá-lo desta forma, porque eu o considero como um amigo, irmão, de tantas e boas empreitadas que ao longo dessa trajetória de vida pude desenvolver ao seu lado, e de valorosos companheiros que aqui estão, que vejo nesta mesa de autoridades constituída e nesta plenária também de autoridades e de cidadãos que nos orgulham pelo seu comportamento e pela sua atuação. Uma boa noite a todos, sucesso Olímpio junto com a sua equipe nessa empreitada. Encerrando esta solenidade, ouviremos as palavras do Procurador-Geral de Justiça, Olímpio de Sá Sotomayor Neto. Não há utopia verdadeira fora da tensão entre a denúncia de um presente tornando-se cada vez mais intolerável
e o anúncio de um futuro a ser criado, construído, política, estética e eticamente por nós, mulheres e homens. Paulo Freire, Pedagogia da Esperança. Minhas saudações às autoridades e a todos que prestigiam este evento do Ministério Público do Estado do Paraná. Peço licença para cumprimentar especialmente a Sua Excelência Orlando Pessutti, governador do Estado do Paraná, o excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Carlos Augusto Hoffmann, o excelentíssimo Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Eliseu de Moraes Correia, representando a nossa Corte de Contas, o Prefeito Municipal de Curitiba, Luciano Dutti, o Secretário-Chefe da Casa Civil do Estado de São Paulo, representando nessa solenidade o Executivo Estadual, Luiz Antônio Guimarães Marrei, ex-Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, ex-presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e da União, o Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos do Paraná, Lineu Walter Kirchner, o Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais, para Assuntos de Planejamento Institucional, Bruno Sérgio Galati, Presidente em exercício do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região, desembargadora Rosemary Dietrich Timpão, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, desembargadora Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, o Subcorregedor-Geral do Ministério Público do Paraná, Geraldo da Rocha Santos, o Corregedor do Conselho Nacional do Ministério Público, Sandro Neis, neste ato representando o Conselho Nacional do Ministério Público, o Ouvidor-Geral do Ministério Público do Paraná, Procurador de Justiça Luiz Amaral, o Presidente da Associação Nacional de Membros do Ministério Público, CONEP, o Promotor de Justiça César Bechara Nádia Marco Júnior, o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, José Lúcio Glom, Presidente do Colégio de Diretores das Escolas do Ministério Público do Brasil e Presidente da Fundação Escola do Ministério Público do Paraná, Promotor de Justiça Maurício Kalash, o Presidente da Associação Paranaense do Ministério Público, Vanderlei Carvalho da Silva. Anotei também para saudar os ex-procuradores gerais de Justiça, Josafá Porto e Lona Cleto, Gilberto Jacóia, Marco Antônio Teixeira e Milton Riquelme de Macedo. Saudações também ao recém-eleito presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Celso Rótulo de Macedo, aliás, filho do Procurador de Justiça, Naor Ribeiro de Macedo. Saudar também Fernando Gomes, os meninos de Quatro Pinheiros. Hoje eu não vou declamar o poema dos meninos de Quatro Pinheiros, mas o Fernando está aí fazendo o registro da sua participação nesse ato do Ministério Público. Saudar também o Coral Paraná, eu já me sinto, embora não cante, um integrante desse coral, pelas maravilhas que propicia as solenidades no Estado do Paraná. E pedindo licença aos atleticanos, eu até falei com o governador, pedindo licença aos atleticanos paranistas, saudar também o presidente do glorioso Curitiba Futebol Clube, o promotor de justiça Jair Silveira de Sá. Quero saudar especialmente também os integrantes do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Paraná e meus companheiros do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, pedindo licença para cumprimentar a todos a pessoa da Procuradora-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul, a Simone Mariano de Oliveira. As primeiras palavras devem ser de agradecimento. Devo agradecer, antes de mais nada,
aos integrantes da equipe da Procuradoria-Geral de Justiça. Refiro-me, notadamente, ao Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, Lineu Walter Kirchner, ao Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, José Deliberador Neto, ao Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional, Bruno Sérgio Galati, além dos promotores de justiça, Ivanês Foja, Cristina Maria Suter Correia da Silva e Francisco Zanicotti, esses últimos componentes do gabinete da Procuradoria-Geral. A Procuradora de Justiça Sânia Saab Galotti Bonavides, coordenadora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, assim como aos coordenadores e integrantes dos Centros de Apoio Operacional, aqui por todos, ao Procurador de Justiça Hernani de Souza Cuba Júnior, ainda oriundo do trio da eleição passada. A existência de candidatura única para o cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná, não se tenha qualquer dúvida, decorre da dedicação e competência da referida equipe, bem assim do conjunto dos servidores do Ministério Público do Estado do Paraná. Agradecer ao ex-governador Roberto Requião, que no exercício da sua faculdade de escolha, acabou prestigiando a deliberação interna de candidatura única e igualmente acolhendo a proposta de um Ministério Público que venha exercer na plenitude seus predicados constitucionais de legítimo defensor do povo, com opção preferencial em favor daqueles que se encontram afastados da possibilidade do exercício dos direitos elementares da cidadania. Devo agradecer ainda a real integração e efetiva colaboração da Associação Paranaense do Ministério Público, seja no período de Maria Tereza Willi Gomes, ou especialmente agora sob a presidência do promotor de justiça Vanderlei Carvalho da Silva. Na mesma linha, a Associação dos Servidores do Ministério Público, presidida pelo auditor Gilmar Miguel Navarro. Agradecer o apoio, diga-se fundamental, da Fundação Escola do Ministério Público, competentemente dirigida pelo promotor de justiça Maurício Kalash. Destaque aos procuradores de justiça José Cleto Neto, Sânia Saab Galotti Bonavides, José Carlos da Costa Coelho, João Zaio Júnior, Miriam de Freitas Santos, Arião Ruim Pereira, Léo Beto Schiller, Reinaldo Robson Honorato Santos e Milton Riquelme de Macedo, que, no importante espaço do Conselho Superior do Ministério Público, compartilham a administração de nossa instituição, registrando a especial participação do ex-corregedor-geral do Ministério Público, Procurador de Justiça Edson do Rego Monteiro Rocha, e do atual Procurador de Justiça Moacir Gonçalves Nogueira Neto. Finalmente, consignar os agradecimentos a todos os membros do Ministério Público Paranaense que, impulsionados pelo compromisso da construção de desejada sociedade progressivamente melhor e mais justa, constituíram-se companheiros de uma mesma luta institucional. No presente momento, o que há de melhor para registro é o sentimento, diga-se, traduzido em perceptível entusiasmo, de que o Ministério Público do Estado do Paraná, graças ao trabalho de todos os seus membros e servidores, encontra-se devolvido à sua significativa destinação constitucional. Feito o registro dos agradecimentos, cumpre-me agora tratar, ainda que em linhas gerais, daquilo que interessa à sociedade paranaense. O exercício que fará o Ministério Público do Paraná das atribuições que lhe foram constitucionalmente estabelecidas. Dias atrás, disse o presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, que o Ministério Público havia se transformado em quarto poder. Insisto que, a partir da constatação de ter o Ministério Público, pelos comandos da Constituição de 1988, alcançado o poder inerente às instituições independentes e autônomas,
responsável por parcela de soberania do Estado. O que importa é estabelecer a maneira pela qual se dará o exercício democrático de tal poder, sempre na perspectiva de atender aos maiores e melhores interesses da população brasileira. Falo então nesse momento para reafirmar, com base na consciência da responsabilidade profissional, política, social e ética dos membros do Ministério Público do Estado do Paraná, o compromisso com diretrizes e prioridades institucionais que correspondam à proposta ideologicamente bem definida. A igualdade material como referência de atuação e consequente busca de implementação das promessas de cidadania já contempladas no nosso ordenamento jurídico, principalmente na nossa Constituição Federal, não por acaso denominada Constituição Cidadã. No Paraná, o que o Ministério Público pretende é, para além das permanentes e necessárias declarações de vínculo indissolúvel com a perspectiva de justiça social, construir, pela via de nosso inédito planejamento institucional que se estenderá até 2018, mecanismos de intervenção que efetivamente produzam transformação na realidade social. Isso significa, na prática, é bom que se diga, o afastamento definitivo da instituição de suas origens de patrocinador dos interesses dos reis e dos poderosos para se constituir, como quer o ordenamento jurídico, em legítimo defensor da sociedade. Afastando então pretensa neutralidade do operador jurídico, cuja tendência e destino é sempre a preservação do status quo vigente, inclusive no que diz respeito à manutenção das desigualdades e privilégios, a postura exigida é de estrito cumprimento ao mandamento constitucional que indica ser o Ministério Público instituição a quem incumbe não só a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais individuais indisponíveis, mas especialmente do regime democrático. Dessa sorte, devemos considerar que o aumento de nosso percentual orçamentário, a realização de 2 concursos e ingresso de 76 novos promotores substitutos, provimento de 35 novos cargos de promotores de justiça, o aumento de 120 novos cargos de servidores, além de concurso recentemente realizado com aprovação de mais 180 cargos na área da tecnologia de informação, auditoria, serviço social, oficiais de promotoria, entre outros. Assim como a ampliação de recursos materiais, devem comparecer como estímulos profissionais e éticos para a efetiva implementação do nosso planejamento democraticamente gestado. Observando-se que o princípio da unidade institucional, ultrapassada a condição de um conceito meramente administrativo, implica exatamente a vinculação de todos aos projetos estratégicos estabelecidos para o alcance dos objetivos que interessam não a cada um de nós, mas sim à sociedade paranaense, elevando-se dessa forma de dignidade a nossa garantia de independência funcional. Possível compreender a dificuldade e, ao mesmo tempo, a absoluta necessidade de interferência institucional positiva em relação às estruturas de nossa sociedade forjadas por extraordinárias desigualdades sociais. O que quero dizer é da nossa responsabilidade com aqueles que se encontram à margem dos benefícios produzidos pela sociedade. O Ministério Público cresce em credibilidade e assim amplia o indispensável apoio das camadas progressistas da sociedade, quando ouvem audiências públicas os anseios sociais, ou, mais ainda, quando atua para acudir juridicamente os débeis de cidadania, quando internaliza na esfera judicial as questões sociais mais significativas, valoradas pela ótica
das camadas populares, quando transforma o campo da justiça em espaço de luta para a efetivação e universalização dos direitos humanos. O nosso planejamento estratégico incorporou, então, não apenas questões de cunho essencialmente burocrático, administrativo, econômico ou financeiro, mas também e prioritariamente as interfaces externas, sociais e políticas de sua intervenção. Ampliando o trabalho que já vem sendo realizado pelos procuradores e promotores de justiça em todo o Estado, na área do meio ambiente, do consumidor, do idoso, da pessoa com deficiência, etc., indispensável incrementar ações levando em conta múltiplos indicadores sociais de cada região, de cada município, por vezes de cada bairro que compõe os vários Paranás. Título de oportuna publicação do IPARDES, instituição de reconhecida credibilidade e que, por certo, poderá nos auxiliar tecnicamente, propiciando, quando necessário, verdadeiro acesso à justiça para as populações hoje vítimas invisíveis de exclusão social. É isso mesmo. O Ministério Público atuando com o objetivo de impedir que as regras jurídicas de maior alcance social, especialmente aquelas da Constituição Cidadã, mesmo diante da agonia e sofrimento do povo, acabem em letras mortas, tratadas como meras declarações retóricas ou exortações morais de faz de conta, postergadas na sua efetivação, quando não relegadas definitivamente ao abandono. Exigir do Estado brasileiro, que não pode ser mínimo, nem transferir sua soberania para a mão invisível do mercado, conforme sugerido no discurso da linha hipócrita do neoliberalismo. Exigir do Estado brasileiro que cumpra com seu papel institucional indelegável de promoção social, atendendo aqueles que se encontram afastados da possibilidade do exercício dos direitos elementares da cidadania. Nesse aspecto, realçada está a necessidade de ultrapassarmos a simples intervenção nas causas de caráter meramente individual para levarmos à discussão, judicial se necessário, dos grandes temas coletivos e difusos: saúde, educação, alimentação, habitação, meio ambiente, consumidor, entre outros. A revisão de nossa atuação como custos legis encontra-se justificada por simples aritmética. Enquanto se alcança a solução, ainda que justa, para um caso individual, o sistema injusto e a omissão do Estado estão a produzir centenas, milhares, quando não milhões de situações idênticas. Vale dizer, atuamos no varejo e o sistema produz no atacado. Enfatiza-se, então, a atuação como parte promovente, com o uso do inquérito civil e da ação civil pública para a realização dos direitos humanos. Convém aqui lembrar, especialmente para aqueles que se preocupam com a crescente situação de insegurança e violência hoje, por nós todos experimentadas, o dizer de Roberto Bobbio, no sentido de que os direitos humanos, democracia e paz social são três momentos necessários do mesmo movimento histórico. Sem direitos humanos reconhecidos e protegidos não há democracia. E sem democracia não se criam as condições mínimas para a solução pacífica dos conflitos sociais. De nosso planejamento institucional, que agora passa a ser executado e monitorado, destaco, pela importância, os seguintes projetos estratégicos que devem nos colocar na condição de verdadeiros agentes políticos de transformação social. Através do projeto denominado Ministério Público Social, a proposta de consolidar a nossa efetiva atuação nas regiões do Estado com indicadores socioeconômicos desfavoráveis, visando a garantia dos direitos fundamentais mediante a viabilização do acesso, da implementação e da fiscalização de políticas públicas setoriais e defesa dos direitos com ênfase na esfera extrajudicial.
Intervenção nas 3 regiões socialmente mais vulneráveis do estado do Paraná. Vale do Ribeira, região Centro-Sul e Norte Pioneiro. E que englobam 127 municípios com baixa capacidade de gestão e de oferta de bens e serviços à população. A criação e consolidação de sistema de monitoramento da política de assistência social no estado do Paraná, objetivando especialmente a implementação nos municípios dos Centros de Referência de Assistência Social, CRAS, e ou Centros de Referência Especializados de Assistência Social, CREAS, conforme previsão do Sistema Único de Assistência Social. Em razão de que a defesa dos direitos da criança e do adolescente deve ter, conforme estabelece o Comando Constitucional, prioridade absoluta, significa preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas, assim como destinação privilegiada de recursos para a área infanto-juvenil. Aí dizer-se corretamente, não é Carmen e Thelma, ambas Oliveira, Carmen, na Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, Thelma, secretária da Secretaria do Estado da Criança e Juventude do Estado do Paraná. Daí dizer-se corretamente que lugar de criança é na família, na escola e igualmente nos orçamentos públicos. Nosso planejamento contempla projetos estratégicos relacionados à certificação da existência nos municípios de rede de proteção aos direitos da criança e do adolescente, a ampliação de vagas na educação infantil, principalmente em creches, assim como em turnos integrais, aliás, conforme é defendido, me lembro, desde há muito, pela professora Clorir Justen, cuja presença aqui muito nos honra. Lembrando que, segundo o IPARES, 90% de nossas crianças de 0 a 3 anos não têm acesso à creche. Ao incremento do atendimento à saúde mental de adolescentes, especialmente quando dependentes de álcool e droga. No combate à criminalidade, que corresponde à significativa responsabilidade institucional, na mesma proporção em que somos titulares exclusivos da ação penal pública, projeta-se a ampliação de recursos humanos, materiais e logísticos para apoio às investigações e persecução penal dos grandes delitos econômicos financeiros, especialmente em casos de direta lesão ao patrimônio público. Não se olvide que a chamada criminalidade do colarinho branco é fator determinante da própria criminalidade convencional. Assim, a defesa do patrimônio público e os esforços para estancar a sangria criminosa dos cofres públicos, para além da salvaguarda de caros princípios republicanos ou de dever do Ministério Público constitucionalmente estabelecido de forma expressa, significam ter olhos e coração para enxergar e se comover com as mulheres e crianças vítimas do holocausto da mortalidade materno-infantil, com os homens, mulheres e crianças que experimentam a fome e a subnutrição, com as crianças e adolescentes que sobrevivem ao abandono de políticas públicas, com os idosos entregues ao exílio da família e sociedade, com os portadores de deficiência acorrentados à desgraça da falta de inclusão social, com os homens, mulheres e principalmente adolescentes que se encontram em condições reais de vida tão adversas que acabam impulsionados no sentido da criminalidade, com os que são sem teto e sem terra, sem educação e sem saúde, sem trabalho e sem esperança, enfim, sem oportunidade de vida digna. Daí se compreenda a declarada intransigência no rigor quando do combate aos agentes políticos corruptos, aos funcionários públicos peculatários, aos empresários quadrilheiros e aos grandes fraudadores do fisco. Estão aí os piores crimes.
os que desviam os recursos necessários à implementação de políticas públicas e, de consequência, mantêm no infortúnio da subcidadania parcela significativa da nossa sociedade. O Ministério Público junto na esfera civil, a limitação imprescindível à cooperação dos poderes executivo, judiciário, legislativo e Tribunal de Contas. Preservar as instituições indispensáveis ao Estado de Direito democrático, estabelecendo agendas positivas, pautadas por relações independentes e republicanas, construídas com vista ao alcance dos mais relevantes interesses da sociedade paranaense e fazendo do momento da crise alavanca para o nosso processo civilizatório. Ressaltando-se nesse contexto, presidente Globo, o absoluto cumprimento por parte do Ministério Público de suas atribuições institucionais. Nesse atuar, não se deve escamotear que o Ministério Público brasileiro, seja na esfera legislativa ou mesmo na formação da jurisprudência, sofre também cotidianos ataques, não só no que tange às prerrogativas indispensáveis às funções que exerce, mas especialmente no que é mais grave, as suas próprias atribuições de legítimo defensor da sociedade brasileira. Aliás, a boa notícia trazida ainda hoje pelo presidente da CONAMP, pelo promotor de justiça César Bechara Mata Júnior, é de que, graças à integrada intervenção das entidades representativas do Ministério Público brasileiro, foi retirado o regime de urgência para a votação do projeto de lei 265/2007, o PL da Mordaça, o Maluf, cujo objetivo, não se tenha dúvida, consiste em criar dificuldades para as atividades regulares dos membros do Ministério Público. Nessa mesma seara, devo lamentar profundamente o destempero injurioso, a calculada injustiça e a agressividade leviana que, em muitos momentos, tem maculado o que poderia ser um elevado debate de ideias em prol do aperfeiçoamento funcional. Tais episódios flagelam a honra de um número indeterminado de valorosos integrantes da nossa instituição, acinzentam a imagem do Ministério Público e manipulam as licenças democráticas para fins de promoção pessoal, quando não para dar guarida a interesses inconfessos. Ainda, na presença de tantas entidades da sociedade civil, não poderia deixar de declarar que continua íntegro o propósito do Ministério Público do Estado do Paraná de colaborar com o processo já desencadeado de organização popular, sendo inclusive seu braço jurídico. Mantém-se a ideia de que somente a sociedade civil organizada e assim politizada será capaz de levar adiante as reformas estruturais da sociedade, bem como fazer implementar um Estado genuinamente democrático, preocupado com as condições de vida de toda a população, especialmente dos marginalizados. Insisto, sim, daqueles que se encontram à margem dos benefícios produzidos pela sociedade. Por isso, a extrema satisfação de ver novamente aqui, nessa solenidade do Ministério Público Defensor da Sociedade, representantes de suas forças progressistas, que inclusive os vários conselhos formuladores de políticas públicas estão levando adiante a proposta constitucional da democracia participativa. Enfim, faço por reafirmar também o compromisso de todos os integrantes do Ministério Público do Estado do Paraná na linha de cada vez mais se constituírem importantes instrumentos à disposição da sociedade paranaense para que aqui, antes mesmo dos demais estados da federação, seja possível ter alcançado o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, qual seja o de, mediante respeito à dignidade da pessoa humana, erradicação da pobreza e superação das desigualdades sociais, estar instalada uma sociedade livre, justa e solidária. Finalmente, a parte que me toca, declaro minha posição e compromisso de Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná, com o dizer do poeta paranaense Paulo Leminski.
Não discuto com o destino. O que pintar, eu assino. Para encerrar a noite, que reconduz ao cargo de Procurador-Geral de Justiça do Paraná, Dr. Olímpio de Sá Sotomayor Neto, convidamos mais uma vez o Coral Paraná e o maestro Paulo Kim para nos brindarem com duas canções. Coral Paraná, sob regência do maestro Paulo Kim, nos apresentarão Estão Voltando as Flores e Mais Que Nada. E assim encerramos esta noite, agradecendo mais uma vez a presença de todos e lhes desejando uma boa noite. Oh,